Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. E para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que ordenais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Olha, Senhor, com bondade o nosso coração e dai-nos a graça, Senhor, de merecermos o teu perdão. Em vossa santa palavra, aqui estamos para anunciar a bondade que vem de vossa graça. Ensina-nos, Senhor, a rezar. Estamos aqui em oração. É difícil um caminho de oração? É. É impossível? Não. Você já meditou a palavra de Deus? Você sabe qual o evangelista fala para nós neste dia? Então, em sua Bíblia, procure o evangelista Lucas, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Reze conosco. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhe disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu no poço, não o tira logo mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os mestres da lei, os fariseus, gostam muito de provocar Jesus, de tentar Jesus. E Jesus dá aqui uma lição, uma pequena lição para eles. Isso vale para cada um de nós. E Jesus pergunta com muita autoridade e simplicidade, para que eles compreendam de fato o verdadeiro sentido da lei, o verdadeiro sentido do amor, o verdadeiro sentido da vida, a vontade de Deus. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Ora, uma pergunta contundente. Claro que para eles a lei não permite curar em dia de sábado. Nada podiam fazer em dia de sábado. Mas aqui, quem está falando não é a lei, mas o autor da lei. E o autor da lei, com a sua graça, sim, ele pode intervir se de fato é para o bem daqueles que nele creem, daqueles que o amam. E aqui, eles em silêncio, mas não é um silêncio sem resposta, porque Jesus já sabe a resposta do coração deles. Então Jesus coloca diante deles uma cura. E com certeza aquilo ali os inquietam por dentro. Muitas vezes nós também ficamos inquietos por dentro com as coisas que acontecem. Que a gente diz assim, isso não deveria acontecer. Mas muitas coisas acontecem, nem depende de mim e nem depende de você. E outras, de fato, acontecem porque são provocadas por mim e por você. E talvez inevitáveis. Mas pode-se evitar muita coisa, basta querer. Assim como pode-se fazer muita coisa, basta querer e entender a permanência da lei, do amor, da sabedoria, da humildade, do conhecer verdadeiramente a vontade de Deus.
que muitas vezes é algo tão distante de nós por causa da nossa fraqueza, a gente não conhece. E porque muitas vezes a gente não entende a vontade de Deus, porque nós não estamos em comunhão com Deus, nosso coração está muito distante de Deus. Por isso que a gente entende aquilo que está conforme a nossa lei, conforme a nossa vontade, conforme o nosso alcance. Mas a gente nem imagina que muitas coisas não estão ao nosso alcance, nem é de acordo com a nossa vontade. A nossa vontade é a nossa vontade. Será que não existe uma vontade superior? Será que não existe uma lei superior? Será que não existe um mandado superior que pode de fato intervir aonde eu não posso? Que é para a gente compreender essa realidade. A palavra de Deus nos coloca diante desta realidade. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, busquemos na palavra de Deus o auxílio necessário, a sabedoria divina. Sempre peça ao Espírito Santo a sabedoria divina. Sempre peça ao Senhor a sabedoria. Sempre peça ao Senhor a verdadeira inspiração que vem do céu, o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro sentido do amor, o verdadeiro sentido da vontade de Deus. É fácil? Não, não é fácil. Quem disse que seria fácil? Mas aqui nós precisamos compreender que dentro dessas facilidades do ser humano está a destruição de muitas vidas. Muitas vidas estão sendo ceifadas por causa da audácia do próprio ser humano. Dentro das armas bélicas, dentro de tantas realidades, são muitas vidas ceifadas em meio a tanta guerra, são vidas ceifadas em meio a tanta tragédia, ao querer do ser humano. Isso a gente tem que compreender, meus irmãos e minhas irmãs. É difícil para nós. É difícil? É, muito difícil para nós. Aonde está a nossa justiça? Aonde está o nosso amor? Aonde está o nosso coração? Aí deve estar o nosso tesouro. Quem é de fato o nosso tesouro? Onde está de fato o nosso verdadeiro tesouro? Que a gente possa pensar um pouco nisso. Interpretar a lei, mas não no sentido de ser escravo dela, mas de ser um irmão, cumprir a lei dentro da vontade de Deus. Eis o grande desafio. Mas aqui estamos, Senhor, para dizer obrigado. Graças te damos, Senhor, por tantas coisas vividas e vivenciadas neste tempo, que possamos compreender dentro da palavra de Deus as graças necessárias que o Senhor coloca para nós. Obrigado, Senhor. Tudo o que somos e temos, glorificado seja o teu santíssimo nome. Pois o bem concorre em nosso coração quando de fato amamos a Deus. Tudo convém, né? Tudo convém para o bem daqueles que amam a Deus. Tem muita coisa que não me convém. Então, ouvir o próprio Jesus é ouvir o próprio céu, o reino de Deus em nosso meio. Assim seja. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia estarmos em Tua presença, estarmos em Tua companhia. Fazei-nos, Senhor, instrumentos de vossa paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já se inscreveu em nosso canal? Já viu os vídeos postados de oração que ali se encontram? Dê uma conferida. Seja membro de nosso canal, participe com sua mensagem de oração, com seu like, compartilhando uma mensagem de fé, se inscrevendo. Reze conosco, formamos uma família e nossa missão é evangelizar. Que este dia seja rico da presença de Deus em sua vida. Paz, sabedoria, misericórdia e bênçãos em seus caminhos.